Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos juntos mais um domingo, mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus, de nos importarmos com Ele, dar a devida importância que Ele tem e merece, de querermos saber e conhecer quem é Deus, quem é o nosso maravilhoso Criador, nosso Pai que está no céu. Toda vez que você dedica um pouco do seu tempo à leitura da Bíblia, é uma forma de você estar conhecendo o Senhor, é uma forma de você estar ouvindo a voz dele, porque a Bíblia é a voz de Deus viva. Amém, meu irmão? Antes da gente começar essa reflexão, vou para aquele pedido tão importante quanto a palavra. Compartilhe ela com o máximo de pessoas que você puder. Você é o canal de Deus, da palavra de Deus, para chegar até teu próximo. Se deixe ser usado pelo Espírito Santo. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Curta o canal, exalte a palavra de Deus. Aqui é só um canal, mas o que tem no canal, o conteúdo é o que tem que ser exaltado, é o que tem que ser compartilhado, é o que tem que ser anunciado. Amém, meu irmão? Vamos para a palavra. A palavra de hoje está em Eclesiastes 4, do versículo 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Meus irmãos, é certo que se você for sozinho, você chega mais rápido. Mas se você for acompanhado, você chega muito mais longe. Nós vivemos num momento assim da nossa sociedade de individualismo, de egoísmo, de egocentrismo, de não ter tempo para nos preocuparmos com o próximo. Mais uma vez a palavra de Deus que não mente, dizendo: o amor entre nós vai se esfriar. É esse o momento que nós estamos vivendo. Não temos tempo para nos preocupar com o nosso próximo, para nos doarmos ao nosso próximo, para perguntar para alguém como é que foi o seu dia, para ceder um pouco do nosso tempo para ouvir uma pessoa que está transbordando e precisa conversar. Infelizmente, todos nós vivemos a mentira, a ilusão de autossuficiência de Deus e do nosso irmão. Todos nós vivemos isso, infelizmente. Mas o que a palavra em Eclesiastes quer dizer é que se tivermos tudo e Deus não estiver em tudo que tivermos, em vão é nossa subsistência. Nada sem Deus tem sentido. Essa palavra, ela nos traz 2 lições, 2 reflexões importantes. A primeira é de que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, está dizendo simplesmente que se 2 é mais do que 1, 3 é ainda melhor. E essa terceira pessoa é Deus. Em tudo que você for fazer, em todo relacionamento que você tiver, seja conjugal, fraternal, seja de amizade, seja no local de trabalho, entre vizinhos, todo relacionamento tem que ter Deus na receita. Tudo que fizermos tem que ter Deus na receita. Tem que ter a presença do Senhor. Veja que todo o mal que se instalou na raça humana começou de uma quebra de relacionamento. Que o homem
no caso Adão e Eva, quebrou o seu relacionamento quando desobedeceu a Deus. Eles tinham tudo, irmão, porque Deus deu tudo, não faltava nada. E Deus não pedia nada em troca, Ele só queria ter um relacionamento todos os dias com a sua criação. É assim até hoje. Deus faz questão de nos relacionarmos com Ele, de procurarmos Ele, de considerarmos Ele tão importante quanto Ele realmente é. Nós não fomos feitos para viver sem Deus. Então, em tudo que você fizer, seja na menor coisa, o seu dia começou, consagre seu dia ao Senhor para que a bênção dele esteja contigo. Você vai almoçar, consagre a comida que você está comendo. É colocar Deus em tudo que você faz. Você vai se relacionar com a pessoa no local de trabalho, nem sempre todas elas lhe agradarão. Mas se você tiver a mente de Jesus e você olhar para o seu próximo e pensar por alguns segundos que toda aquela marra, toda aquela birra, toda aquela antipatia pode ser um pedido de socorro, pode ser um pedido de ajuda, pode ser um pedido, uma forma negativa, ou simplesmente porque a pessoa não sabe se expressar, de dizer assim, eu preciso me relacionar com alguém, eu preciso de um amigo. Se você pensar assim, você não vai devolver a mesma antipatia, você vai quebrar o mal com o bem. A segunda e importante reflexão que a gente pode fazer está atrelada. Uma maneira também de dizer, de afirmar que Deus é importante em nossa vida é nos relacionarmos um com o outro. Deus nos fez para sermos sociais, para nos relacionarmos um com o outro, nos socializarmos. Qual o propósito de Deus encher um mundo de tantas pessoas se fossem para viver cada um por si? Não tem razão de ser. Não tem lógica. Então, se existe muita gente, é porque um completa o outro. De que forma? Às vezes você está precisando de uma ajuda, de uma habilidade que você não tem, teu próximo tem. E às vezes ele está precisando, mesmo sem saber, de uma habilidade que só tem em você, que só você pode ajudar. Mas se não houver relacionamento, não vai saber. Nem você, nem ele, do que está precisando. Porque às vezes a necessidade está oculta, mas você precisa. Então alguém precisa dar o primeiro passo, alguém precisa se aproximar. Nós somos um só povo, povo de Deus. Em obediência àquele que nos criou e nos ama, temos que viver de acordo com as regras do Senhor, porque elas são perfeitas, elas são fundamentadas sempre em nos fazer o bem, em nos proporcionar o bem, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Então, meu irmão, palavra de quem já foi antissocial, palavra de quem já achou, já pensou que era autossuficiente, que somente eu me bastava, gostar de ficar só. Deus não fez o homem para ficar sozinho, para viver sozinho. Deus fez o homem para se relacionar. Todo o propósito de Deus é de relacionamento. Primeiro, dele com sua criação, na verdade, da sua criação com ele e de nós conosco. Lembre de Jesus quando andou entre nós. Tudo que Jesus fez foi se doar. Ele queria conversar, ele queria dar atenção, ele queria servir, ele estava preocupado com o próximo. Ele abriu mão de sua divindade para vir aqui se relacionar conosco, se entregar por nós, doação. Então eu te digo, meu irmão, tem um outro detalhe, quase que eu ia esquecendo. Jesus constituiu 12 discípulos para o seguirem, para aprender com ele durante 3 anos e meio, mais ou menos.
E quando Jesus disse, vai e anuncie o evangelho, ele o mandou em pares, nunca sozinho. Entende? Nós não fomos feitos para estarmos sós. 2 é mais do que 1 e 3 é mais do que 2. Então eu te digo, meu irmão, seja proativo, seja solidário, peça ajuda, ajude, sabe, no seu local de trabalho, seus vizinhos, entre para uma comunidade cristã. Há formas e oportunidades infinitas de você ajudar, de você se doar. Você é importante para alguém e vice-versa. Tome essa postura agora. Primeiro que você vai sentir uma satisfação indescritível. Porque tudo que nós fazemos, vinda do exemplo que Jesus nos deixou, é perfeita, é agradável, como a própria palavra dele diz. É de Deus, é dom de Deus. Meus irmãos, viemos a esse mundo para servir, para nos doar. Ninguém vive sozinho. Nós viemos a esse mundo para representar Jesus através do exemplo que ele deixou. Nós estamos aqui para nos importarmos com as pessoas, não com as coisas. Para dar a devida importância para cada um, que cada um tem. Diz uma passagem também na Bíblia em que você tem que se importar com o seu próximo em primeiro lugar, para depois se importar com as suas coisas. Veja que fala justamente de não ser egoísta, de não se colocar em primeiro lugar. Foi assim que Jesus fez. Ele, por ser quem é, poderia se colocar em primeiro lugar, mas ele abriu mão disso para vir servir, para vir doar o que há de bom nele, que é amor puro. E esse exemplo a gente tem que levar adiante no nosso dia a dia. Não é fácil, que a gente tem a tal da carne, mas é justamente esse o exercício. É fazermos, escolhermos que a vontade do Espírito, que vem do alto, se sobrepõe à da carne, que é pecado. Então, use de tolerância com o seu próximo. Se lembre que Deus está tendo paciência contigo, comigo, com todos nós até hoje. É outro exemplo que deve ser seguido. Amém, meu irmão? Um grande abraço, um bom domingo a todos.